Ferrari alienígena para Lewis Hamilton, vamos falar sobre isso e muito mais agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você deve estar vendo aqui a camiseta Monte Carlo que você encontra lá na Paddock BR, basta entrar pelo link na descrição, você não vai se arrepender, 100% algodão, não encolhe e tem cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E na Instant Gaming, jogos e gift cards para vocês adquirirem os melhores games pelo melhor preço, tem a promoção do The Last of Us Part 2 rolando também, link também na descrição. Amigos, vamos iniciar este vídeo com uma notícia bem interessante do Domenicali, o presidente, o CEO da Fórmula 1, melhor dizendo, que ele vai nos dar um norte do que está acontecendo sobre a questão do futuro da Fórmula 1, principalmente sobre os motores 2026. Vou deixar o link da entrevista dele ao Motorsport aí, ficou bem legal a entrevista, recomendo que você leia. E eu vou pegar alguns pontos que nos interessam aqui um pouquinho mais, dado que tem acontecido recentemente, tá? E se você ouvir algum barulhinho de fundo é porque tem a obra no apartamento de cima, então vocês já estão acostumados. Mas vamos lá. De acordo com o Domenicali, na discussão que houve sobre a volta dos V10, por exemplo, algumas montadoras estavam sendo um pouco duras demais com as propostas. Ele fala que, enquanto os tópicos futuros estavam sendo discutidos, alguns tentaram estender o regulamento atual, o que seria totalmente errado, ainda mais em respeito por aqueles que você chamou para a Fórmula 1, aqueles que investiram tanto para chegar agora nesse projeto que é caro, e mudar as regras agora seria a mensagem errada para essas empresas. Então não deveríamos voltar atrás na questão do motor 26 e manter esse. O que ele está falando aqui é o seguinte: Audi, Ford, Cadillac, apesar de que a Cadillac é mais para frente, né? Honda, essa galera que se comprometeu com o regulamento 26 e só por isso está na Fórmula 1, eles já injetaram muito dinheiro e não teria por que você mudar isso. E eu citei isso para vocês há algum tempo aqui no canal, né? Eu falei isso para vocês que ia rolar, que você ia dar uma rasteira nessas empresas, não tem como. Você vai ter que manter esse regulamento de alguma forma. Só que aí o Domenicali, respondendo sobre os problemas do pacote de 26, ele diz o seguinte: nada impede a gente, quando ele fala a gente, ele fala Fórmula 1, FIA e equipes, de trabalhar para melhorar o pacote. Eles vão então estar buscando formas de gerar um campeonato mais interessante, principalmente se alguém estiver muito atrás. Então eles vão dar uma possibilidade dessa montadora conseguir se equiparar às outras, que é algo que provavelmente vai acontecer. Provavelmente teremos uma ou outra montadora bem para trás ali, uma fabricante de motores, melhor dizendo, bem para trás em relação às demais no desenvolvimento. Domenicali ainda afirma que a Fórmula 1 precisa pensar de forma estratégica e que ter uma equipe dominante por muito tempo é muito ruim e o esporte cresceu muito, se tornou uma marca global, então eles precisam manter isso interessante. E quando perguntado sobre a possibilidade da saída de alguma equipe ou de alguma fabricante da Fórmula 1 por questões financeiras, que a gente sabe que existe uma guerra comercial rolando, e aí ele é perguntado justamente por aquilo que ele viveu na Fórmula 1 em 2008 e 2009, ele fala o seguinte: eu estaria sendo ingênuo se não considerasse a possibilidade. Porém, a Fórmula 1 está madura o suficiente para entender o que fazer e como conviver com a possível saída dessas montadoras e equipes. Por isso, nós precisamos simplificar a categoria e reduzir custos. Então ele fala já qual é a estratégia. A estratégia é justamente essa: simplificar a Fórmula 1 ao máximo. Por isso eles estão diminuindo o tamanho dos carros, por isso surgiu a ideia dos V10 e por isso também você tem o regulamento 2026 de motores que retira uma parte elétrica, apesar de que você vai aumentar a proporção, mas você também deixa o motor um pouco mais simples. Então eles estão buscando meio que dar um passo para trás. E eu citei para vocês em um vídeo aqui no canal há algum tempo que para a Fórmula 1 seria bom ela olhar para o início dos anos 2000, final da década de 90 e entender o que deu certo ali e aplicar com melhorias. É claro, você não vai simplesmente fazer um copia e cola dos carros daquela época porque não faz sentido, mas você pode pegar algumas coisas que funcionavam. O tamanho dos carros era muito bom, a agilidade dos carros, né, o peso dos carros também estava muito bom, até mesmo algumas questões de transmissão da época que dava mais sensação de velocidade. Esse tipo de coisa a Fórmula 1 pode aprender. E se ela conseguir aplicar tudo isso de uma forma que vai também ser relevante para as montadoras, nesse balanço tecnologia, desenvolvimento e esporte, então nós poderemos ter uma Fórmula 1 bem legal. Então eu recomendo que você dê uma olhada nessa entrevista do Domenicali aí embaixo, porque ficou muito boa, realmente gostei do que ele falou ali.
Passando agora para Lando Norris e Sebastian Vettel, qual a relação entre esses dois pilotos? Após o Grande Prêmio do Bahrein, Lando Norris fez uma autocrítica bem severa, inclusive alguns de vocês começaram a me questionar, né, sobre o Norris estar já sucumbindo mentalmente, né, falando que ele não é capaz, etc, etc. E aí o Sebastian Vettel falou que ele acredita que é algo natural e positivo, que o Lando Norris está de parabéns por expressar as suas fragilidades em público e que todos ali são seres humanos, por mais que os pilotos sejam colocados numa caixinha acima, né, a gente fala, pô, os caras tal, conseguem isso e aquilo, eles são seres humanos, têm os problemas e precisam falar sobre isso também. Vettel também fala que as rivalidades hoje em dia são diferentes de antigamente, então hoje eles têm mais respeito dentro das pistas um com o outro e conseguem saber dosar melhor o que acontece dentro e fora das pistas, para um não implicar no outro. Então o Vettel está falando que basicamente vai diminuir aquela tensão que a gente via antigamente, dos caras serem rivais ferrenhos, do cara querer sair na porrada com o outro, do cara querer se matar e tal. O grid vai ficar mais amiguinho. E aí é aquele negócio, amigos, você tem a pista à parte, você tem a disputa dentro da pista à parte. O Verstappen meio que já mostrou isso com o Norris, né? Fora da pista é amigo, brinca, não sei o que, joga junto, online e tal. Dentro da pista ele tá com o Norris pra fora da pista. Então, isso já ficou um pouco claro. Tira um pouco desse brilho que a gente gosta, né, da rivalidade, tira. Porque esse ambiente hostil, entre aspas, eu não tô falando que tem que ir lá bater no cara, que tem que ir lá machucar o cara, não é isso. Mas esse ambiente da rivalidade, do caramba, eu tenho que vencer você a qualquer custo, eu tenho que ser hostil com você nas entrevistas e tal, isso não deve acontecer com tanta frequência. O que eu vejo como uma grande perda para o entretenimento em si, né? Perde-se muito da rivalidade é legal, né? As trocas de farpas é legal, mas ok. O Vettel está falando então sobre essa questão da saúde mental e também das rivalidades. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda com o Vettel ou não. Por último, mas não menos importante, nós temos Lewis Hamilton falando sobre a sua situação na Ferrari e é bem interessante. O que acontece? A frenagem, que em tese seria um ponto forte para os dois pilotos, não está gerando confiança com o carro da Ferrari e existem reclamações dos dois pilotos de understeer, mas também, devido a algumas curvas, algumas situações, o carro também acabar tendo o oversteer, então o carro de vez em quando sai de dianteira e de vez em quando sai de traseira, o que é um belo de um problema. Quem assistiu a live do pré-grande prêmio, se eu não me engano, do Bahrein, viu a gente comentando justamente sobre uma Ferrari de 2014 que tinha os dois ao mesmo tempo, e a gente passou até um onboard lá durante a live mostrando isso. Inclusive, se você quer ver as nossas lives, que eu tenho uma interação assim excepcional com vocês, quarta-feira, a próxima quarta, 21 horas, não vai ser às 20, vai ser 21 horas, você vai estar comigo na live lá no Ressaca Express, é bem legal mesmo, a participação de vocês é muito boa, é bem legal. E lá no Express você tem os cortes das lives também e os cortes aqui do Ressaca. Então, existe esse problema na Ferrari, é um carro que está muito no limite sempre. O Hamilton fala que no Bahrein, durante a prova, ele conseguiu ir adaptando melhor ao carro, ele foi encontrando um acerto interessante ali. Ele aprendeu mais nesse final de semana do Bahrein do que nos outros. E também disse que se ele conseguir começar o final de semana, por exemplo, agora da Arábia, já com esse meio caminho andado, vai ser muito melhor para a performance dele. E aí ele disse que o carro da Ferrari, no momento, é um alienígena. Então ele diz que existe uma diferença muito grande. Os freios, por exemplo, são diferentes, já que ele usava Carbon Industries, enquanto a Ferrari usa Brembo. E ele fala também que você tem que usar o freio motor na Ferrari, coisa que ele nunca usou nas experiências anteriores. E isso é interessante, porque quando a gente está falando de freio e também de motor por si só, o Carlos Sainz também falou isso, porque o Carlos Sainz fez também essa mudança, ele saiu do motor Ferrari e agora está indo para o Mercedes. E ele falou que a diferença na transição está sendo essa. A forma com que você tem que lidar com o carro por causa do motor é gritante. Então você vê que existe aqui um paralelo entre os dois, falando sobre motor e sobre freio. Vamos ver se o Hamilton vai se adaptar, se esse carro da Ferrari é mesmo um alienígena assim. E claro, o Grande Prêmio da Arábia Saudita a gente já vai estar esperando alguma coisa do Hamilton. Me diz a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!